Obrigado, pastor Paulo. Eu que me sinto honrado de ser convidado a participar desses momentos tão preciosos na vida da igreja. E rever irmãos e irmãs queridas. Hoje de manhã revi o bispo Rosalino, agora estou revendo aqui o pastor Elias, a Glaucia, coisa boa. Rever bons tempos, né? Mas eu vim ontem aqui para Curitiba. A Larissa, todos conhecem a Larissa, né? Até há pouquinho ela estava aqui desembarcando as coisas, até agora trabalhando. Ela precisava de alguém para ministrar para as crianças, né? E ela pensou que queria uma pessoa ungida, uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabia comunicar com as crianças. Mas daí ela pensou também, queria uma pessoa bonita, uma pessoa charmosa, uma pessoa alta, forte, meio atlética, né? E adivinhe, quem ela convidou? Quem que ela convidou? Quem? É lógico, Dr. Molibdênio, não foi o Dr. Molibdênio. Dr. Molibdênio, Xenônio, Hadrônio, Estrôncio. E ele esteve ontem lá com as crianças e foi uma bênção, querido. Criançada abençoada, foi um momento abençoado. A Larissa foi muito cuidadosa. Ela ligou, falou que a gente teria até um camarim para se arrumar, para se maquiar, coisa boa. Ela perguntou o que eu precisava. Eu falei, você pode providenciar água para a gente, aquela Perrier francesa? Né? Aproveitei, né? Aquela Perrier francesa. Irmãos e irmãs, você não sabe a surpresa. Quando eu cheguei, adivinha o que tinha no camarim? Água? Nada, não tinha nada. Ela não arrumou nada. Ela não é boba, né, gente? Vocês pensam que ela é boba? Tinha nada. Mas foi uma bênção, queridos. Foi uma bênção. Um grupo de pessoas que trabalham com crianças abençoadas. Foi um momento. Depois estivemos aqui de manhã, cedo, na escola dominical, coisa boa, né? E estamos aqui nessa noite. E eu queria conversar com os irmãos nessa noite sobre esse tema, um toque que transforma. Sabe, queridos, se é uma coisa que a igreja oferece para o mundo, a igreja oferece relacionamentos, não é verdade? Né? A igreja oferece relacionamentos. Primeiro você chega para a pessoa lá do mundo e fala assim, olha, você precisa se relacionar com Deus. Através de quem? De Jesus. Você fala de Jesus. Mas a igreja está oferecendo para aquela pessoa um relacionamento profundo e significante com Deus, né? Através de Jesus. Um relacionamento tão forte, mas tão forte, que você passa a chamar Deus de Pai, né? E depois você traz uma pessoa para a igreja. E o que você oferece na igreja? Relacionamento também, né? Relacionamento no sentido do quê? Tão profundo que você chama o outro de irmão, né? E se a gente parar para pensar, o grande mandamento que Jesus dá, os dois, o grande mandamento, amar a Deus e amar o próximo, são relacionais. Então a igreja oferece para o mundo relacionamentos. Por quê? Porque querendo ou querendo, nós sempre temos encontros na nossa vida. Para quem pensa, quantas pessoas você encontrou no dia de hoje? Quantas pessoas você encontrou? Para pensar. Algumas pessoas significativas, outras nem tantos, mas nós temos diversos encontros durante o nosso dia. Mas vou dizer uma coisa para você: ninguém sai isento de um encontro. Ninguém sai isento. Porque a cada encontro na tua vida, você é marcado com alguma coisa. Seja coisas boas, ou seja, ao contrário, coisas ruins. Mas ninguém sai isento de um encontro. E nessa noite, queridos, nós estávamos falando na escola dominical sobre os evangelhos. Nessa noite eu queria falar no evangelho de Lucas. Então abra Lucas, capítulo 8. Porque eu gosto às vezes de meditar nos encontros que temos na Bíblia. Particularmente das pessoas que têm um encontro com Jesus.
A Bíblia é maravilhosa, vemos hoje na escola dominical os evangelhos, né? Como cada evangelho aborda a pessoa de Jesus. E nós vamos ver hoje um texto de Lucas, né? Lucas é um evangelista que relata esse texto, mas Lucas coloca no seu texto alguns pormenores muito interessantes, porque Lucas ele era médico. Se você quer ver milagre de cura, procura no evangelho de Lucas. Ele era médico, ele era muito interessado nos milagres que Jesus fazia de cura. E nesse texto de Lucas, capítulo 8, nós vamos começar nossa leitura a partir do verso 40. Nós vamos falar de dois encontros, de duas pessoas, que tiveram um encontro com esse homem maravilhoso chamado Jesus. E como eu falei, ninguém sai de um encontro ileso. Como essas pessoas saíram desse encontro maravilhoso com Jesus? Então vamos à leitura do texto. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos os estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele. Ele tocou na orla das vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus, parando, disse: quem me tocou? Como os todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões agora te apertam, te oprimem, te jogam para um lado e para o outro, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curado. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não chores, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Para quem entende um pouco de homilética, isso aqui dá dois testemunhos, dois sermões, né? Um sobre Jairo e a cura da sua filha, e outro sermão sobre mulher. Mas eu queria juntar esses dois textos, porque quando eu olho esse texto, eu vejo que Lucas teve um propósito aqui. O evangelizador, porque se você perceber, o milagre de Jairo faz a moldura. Ele começa falando do Jairo, de repente muda para a mulher, depois volta de novo para Jairo. Por que ele fez isso? Por que ele colocou a estrutura desse texto dessa maneira? Porque nós vamos ver aqui nessa noite dois milagres que estão juntos. E interessante que ambos são muito diferentes, mas são muito parecidos também, né? Vamos pensar aqui nos personagens desse texto. O primeiro personagem que aparece aqui é Jairo,
Quem era Jairo? Interessante, ele tem um nome aqui, era Jairo. Ele era chefe da sinagoga. Jairo significa, na cultura judaica, que dava o nome com significado para as pessoas, Jairo significa aquele que Deus ilumina. Bonito, né? E Jairo era chefe de sinagoga, portanto ele era um líder religioso. Ele era um líder religioso. Ele tinha posição, ele tinha poder, ele tinha prestígio. Ele vivia numa sociedade que era centralizada na religião. Era centralizado, o povo judeu era centralizado na religião judaica. Portanto, ele tinha esse prestígio, né? Ele tinha esse prestígio, ele ocupava uma posição de destaque. Provavelmente era bem financeiramente, né? Mas Jairo tinha um grande problema. Sua filha estava doente. Sua filha estava à morte. Provavelmente Jairo gastou muito dos seus recursos tentando a cura da sua filha, mas não conseguiu. E Jairo, aquele religioso, de repente ouviu falar de Jesus, que para ele, aquele subversivo, aquele que estava transtornando o mundo com a sua mensagem, Jesus não era bem visto dentro do judaísmo. Mas ele se humilhou, ouviu falar de Jesus, falou: preciso encontrar esse homem. Foi e se prostrou aos pés de Jesus. E aí, Lucas fala de um outro milagre interessante, de uma mulher. Qual o seu nome? Nem nome tinha. Olha, contraste com Jairo. Jairo, religioso, chefe da sinagoga, posição, prestígio. E o contrário, uma mulher dentro da cultura judaica, que naquela época patriarcal, né? E ainda nem fala do nome dela. Nós não sabemos nem o nome dela. Interessante, lembra que eu falei que nome tinha significado, que o nome é importante? Aqui ela nem tem nome. Era questão de identidade. Sem nome ela não tinha família, não tinha genealogia, não tinha nada. A mulher não tem nome. Mas o texto deixa muito claro. Nós conhecemos os problemas também daquela mulher. Havia 12 anos que ela sofria de uma enfermidade. Havia 12 anos que ela sofria de uma hemorragia, que ninguém tinha podido curar. Na realidade, temos algum médico aqui? Enfermeiro? Não. Aquela mulher hoje, ela tinha uma menorragia, uma menstruação que não parava, que não cessava. Ela sofria dessa hemorragia que ninguém podia curar. Não sei se ela tinha mioma, alguma coisa, mas ninguém podia curar. Temos muitas mulheres aqui. A cada 28 dias você passa por um ciclo meio complicadinho. Como é que você se sente? Aquela mulher há 12 anos sofria daquela hemorragia que ninguém podia curar. Está compreendendo? E aí, queridos, eu penso aqui nos problemas daquela mulher. Primeiro, o problema dela era problema físico. Hoje, eu tenho lá na igreja que eu congrego, da Zona 4, lá tem um médico lá, doutor Oswaldo. Se aparece uma pessoa com hemorragia meio prolongada, a primeira coisa que o médico faz é o quê? Hã? Não, vamos fazer uma transfusão de sangue. A pessoa não pode viver sem sangue suficiente. E aquela mulher há 12 anos sofrendo aquela hemorragia que não parava. Nós estamos falando de uma medicina primitiva.
Não tinha transfusão de sangue, não tinha vitamina, não tinha nada. A medicina daquela época é a história macabra da medicina. Tem o meu livro, a coisa era horrível daquela época. Pensa fisicamente como aquela mulher era. Tenta imaginar fisicamente. Provavelmente uma mulher que apresentava fraqueza, por que não anemia, né? Hemorragia da anemia. Naquela época não tinha vitamina B. Era fraca, anêmica, o porte dela devia ser meio franzino. E o grande problema dela era esse problema físico. Tenta imaginar essa mulher, 12 anos com hemorragia que não cessava. Isso gerou um segundo problema para a vida dela, que não era físico, problema já material. Porque o texto deixa muito claro que ela gastou, está aqui, ela gastou, no verso 43, gastara com os médicos todos os seus haveres. Além do problema físico, junto um problema material. Perdeu os recursos financeiros, tentando curar aquela doença, e nada aconteceu. Terceiro problema, muito sério também. Era o problema emocional e o problema espiritual. Sabe por quê? Vamos ao momentinho escola dominical. Porque quando olhamos lá em Levítico capítulo 15, que fala das leis de pureza e de uma pessoa impura ou pura, uma mulher que estava passando por esse ciclo menstrual, a mulher era considerada impura. Onde ela sentava, se tornava um lugar impuro. Onde ela deitava, se tornava um lugar impuro. Quem ela tocava, tornava-se impuro. Quem tocava nela, tornava-se impuro. Em outras palavras, aquele fluxo que ela estava tendo, deixava ela impuro. Quem tocava, se ela sentava numa cadeira, se uma outra pessoa fosse sentar-se na cadeira que ela estava, aquela pessoa se tornava impura. Então, queridos, não há como negar que aquela mulher era excluída. Aquela mulher era excluída, aquela mulher era isolada, porque ela era impura em todos os sentidos. Aí eu penso, eu nem sei se ela tinha marido. Como que o marido ia estar com ela? Se não podia tocá-la? 15, 12 anos. Sem tocar. E mais ainda, pensa aqui comigo, 12 anos, sem ter um abraço. 12 anos, sem ninguém pegar na mão dela. 12 anos, sem ninguém tocar nela. Pensou já nesse estigma? Nesse peso que essa mulher tinha? Parou para pensar? Físico, financeiro, emocional e espiritual. E eu penso naquelas cidades pequenas lá, todo mundo conhecia o problema dela. Não tinha como esconder. Lá vai a impura, pecadora. O que será que ela fez para ter isso na vida dela? Esse texto fala de dois personagens, Jairo e essa mulher. São duas pessoas totalmente diferentes. Uma tem poder, uma tem prestígio, uma tem nome, uma é religiosa, uma é chefe da sinagoga, a outra, uma mulher sem nome, impura, que tinha perdido tudo, fisicamente doente, fraca. Duas pessoas, dois personagens diferentes, mas como eu falei, mas muito parecidos. Todos eles, todos dois, tinham um problema, que precisava de um toque de Jesus. E aí uma coisa curiosa,
Lucas aqui, ele faz isso de propósito. Eu penso que foi por isso que ele colocou esses dois milagres juntos, nessas duas narrativas juntos. Porque a filha de Jairo, não sei se você já percebeu isso, a filha de Jairo estava doente para a morte, e ela tinha quantos anos? 12. Essa mulher, há quantos anos sofria doença? 12 também. Percebe a semelhança? Aquela menina de 12 anos, naquela época, naquela cultura, vamos pensar, naquela época, naquela cultura, não tínhamos juvenis, jovens, nada. Com 12 anos, geralmente a menina já se tornava uma mulher e já estava pronta para casar. Casava com 12, 13 anos. Porque não tinha essa coisa nossa de namoro, noivado, jovem, juvenil. Não tinha isso, essa é a questão da nossa cultura. Naquela época a menina ia se tornar uma mulher. E de repente aquela doença abortou isso. E a outra já era uma mulher, que de repente teve a vida abortada. Por que será que Lucas faz a questão de juntar esses dois milagres de duas pessoas tão diferentes, mas com problemas tão parecidos, e ele ressalta essa questão dos 12 anos? Para uma menina era o início da maturidade, para outra, símbolo da fraqueza, da doença, da morte. Mas é uma coisa interessante, um momentinho escola dominical. Os judeus prezavam muito o símbolo dos números, a numerologia. Não é essa numerologia que temos aqui, não. Para os judeus tinha significado. E o número 12 significava algo completo, significava autoridade, completude, autoridade. No tanto que no Antigo Testamento você tinha as 12 tribos, né, que representava o povo de Deus, a completude, a autoridade ali. No Novo Testamento você teve 12 apóstolos, onde a igreja se fundamenta. A Nova Jerusalém, ela tem 12 alicerces que a sustenta. Ela tem 12 portas de entrada. Nós temos 12 apóstolos. Não é. Nova Jerusalém tem 12 anjos que aguardam. Então, queridos, se o 12 significa autoridade, completude, algo que representa a autoridade de Deus, não é à toa que esses dois personagens estavam sofrendo há 12 anos. Lucas aqui queria falar muito sobre a autoridade de Jesus. Jesus tem autoridade, tem poder. Mas uma coisa permeia também essa narrativa, não sei se você percebeu. Tanto Marcos como Lucas coloca isso. Vamos lá, tem professor de português aqui? Tem? Não! Vixe, professor de português na minha época invadia tudo quanto é lugar. Meu mais tinha era professor de português. Português na oração você tem o substantivo, mas você tem o verbo. E o que significa o verbo numa oração? Ação. O pastor Paulo sabe. O verbo numa oração significa a ação tomada. Momentinho escola dominical, você quer compreender? Perceba a ação que está no texto. E quando se olha aqui, curiosamente, tem um verbo que Lucas repete, acho que umas 5 vezes aqui, repete esse verbo. Se ele repete tanto esse verbo, significa o quê? Que a ênfase que ele queria dar aqui é na onde? Naquilo que representava a ação, o verbo. E você consegue ver que verbo que é repetido aí? Diversas vezes. Veio por trás dele e tocou. Ele disse: quem me tocou?
depois você vai no final, quem me tocou? Aí Jesus insistiu, alguém me tocou. Verso 47, havia tocado. Perceba que o verbo tocar permeia todo esse texto. Lucas quer dar a ênfase aqui nesse toque em Jesus que aconteceu aqui, né? Tem gente que gosta de tocar as coisas, né? Não sei se as mulheres curitibanas são a mesma coisa, mas pastor Paulo, minha esposa, quando entra numa loja, ela tem que achar todas as prateleiras e pegar na mão. Vai comprar? Não. Vai ter que pegar na mão. Homem é mais fácil, né, Renato? Homem precisa de cueca, chega lá numa coisa, tem cueca, tem que estar, pode comprar, eu vou levar, pronto, põe, não sei o que lá. Mulher já é diferente. Tem que pegar, tem que tocar. E aqui, queridos, eu aprendo algumas lições nesse texto que eu gostaria de passar para você nessa noite. A primeira lição que eu aprendo nesse texto, que aquela mulher na sua vida, ela bateu em diversas portas, que não resolveram o seu problema. Durante 12 anos, ela sempre teve esperança de que alguém pudesse curá-la. Eu fico pensando que ela bateu em diversas portas, tentando encontrar uma solução para os seus problemas. Se você parar para aqui, ela vai falar com os médicos, plural, todos os seus haveres. Eu fico pensando que ela deve ter ido em médico, ela deve ter ido em charlatão, ela deve ter ido em tantas coisas que ela bateu na porta, procurando a solução para a vida dela. Ela bateu em muita porta errada. No certo sentido, isso significa muita vida do ser humano hoje. Muitas vezes insiste em bater em portas erradas. Aquela mulher é muito semelhante a nós, mas de repente, aquela mulher ouviu falar de Jesus. Alguém falou de Jesus para ela. E essa é a primeira lição que eu aprendo aqui, que muitas vezes nós batemos na porta errada, e muitas vezes aquilo que tem que vir em primeiro lugar na nossa vida vem em último. Quer um exemplo? Oração. Muitas vezes você está passando por uma enfermidade, não digo como dessa mulher, mas às vezes você vai no médico, você compra remédio, você faz tudo. Depois, quando você vê que não está dando resultado, aí você vem na igreja e fala, pastor, ora por mim. Em vez da oração ser o primeiro, esse encontro com Jesus, às vezes torna-se o momento final. Isso está errado. Aquela mulher bateu em muitas portas, gastou tudo que tinha, sem resolver o seu problema, até que um dia, ela ouviu falar de Jesus, porque alguém falou de Jesus para ela. E aí vem a segunda lição. Aquela mulher exercitou a sua fé. Ela falou, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Ela fez isso de propósito, queridos. Pensa comigo. Aquela mulher tinha um estigma na vida dela, conhecida por todo mundo, como uma mulher impura. E preste atenção, a palavra de Deus, o mandamento de Deus, o texto de Levítico, diz assim, se ela tocasse em alguém, esse alguém ficaria impuro. Jesus era um mestre. Ela falou, se eu tocar em Jesus, meu Deus, ele vai se tornar impuro. Pensa no que vai significar aquilo naquela época. Ele ia se tornar impuro. Como eu podia falar com Jesus? Ela pensou, eu vou de quietinho, toco ali nas vestes de Jesus. Eu penso, queridos, que Lucas colocou esse fato de propósito, porque não era um simples toque, era alguma coisa que exigia perseverança no meio de uma adversidade. O que o texto fala?
que as multidões cercavam Jesus, que as multidões oprimiam Jesus. Eu fico pensando em Jesus assim, as pessoas jogando Jesus para um lado, para o outro, conforme ele ia andar. Aí eu fico pensando na dificuldade dessa mulher para chegar até Jesus. Fisicamente ela estava como? Fraca, anêmica, sem forças, 12 anos com hemorragia, devia ser mais transparente, quase como que um vidro, fraquinha, tocar nos homens, nas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, nem imaginar. Eu fico pensando na dificuldade dessa mulher chegar até Jesus. Vamos usar um pouco da nossa imaginação. Será que ela não foi rastejando? Onde está a orla? Onde está a orla da veste? Será que ela não foi rastejando por entre as pernas, né? Tentando chegar onde Jesus estava? E aí vem uma coisa interessante. Não era simples orla. Lucas tinha um propósito de falar isso. Se você olhar lá em Números capítulo 15, as vestes, elas tinham uma franja embaixo, e essa franja tinha cordão, 4 cantos da veste. Esse cordão era da cor azul celeste, chamava tzitzit. Não sei se a pronúncia é reta, depois o pastor Paulo vê e fala para vocês, mas era tzitzit, que era colocado nos 4 cantos da vestimenta, no manto. E aquilo lá servia para lembrar a pessoa dos mandamentos e a cumprir os mandamentos de Deus, da constância, da identidade, da santidade, de ouvir a palavra de Deus. E era do azul celeste para a pessoa lembrar o céu. Então não era simples costurinha, não. Tinha lá nas vestes embaixo tzitzit. E aí acontece o grande milagre. Segundo a lei, quem devia ficar impuro era quem? Jesus. Mas ocorreu totalmente o contrário. Interessante, quando fala que ela tocou a orla das vestes, ela tocou aquela franja. Aquela franja que significa o mandamento de Deus. Aquela franja que significa obediência ao mandamento de Deus. Aquela franja que significa uma memória constante da palavra de Deus, de identidade do povo, de santidade, de lembrar de Deus, dos mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus falavam o quê? Que ela era impura, que ela não podia tocar. Olha aqui, perceba esse jogo que Lucas está colocando aqui. O 12, que significa autoridade, um fundamento. Aquela mulher que não podia fazer nada, ela toca na orla, ela toca naquela franja azul celeste, que significa a obediência aos mandamentos, obediência a Deus, santidade e vida. E ela toca ali. Gente, segundo os mandamentos, segundo o Levítico, Jesus tinha que ficar o quê? Impuro. Mas acontece justamente o contrário. Em vez de Jesus ficar impuro, foi Jesus que purificou aquela mulher. Você pode dizer glória a Deus? Pensa nesse cenário. No meio daquela multidão, aquela mulher fez isso escondidinho. Ela sabia o que estava fazendo. E o que ela estava fazendo, ela sabia que era contra a palavra de Deus. Tocar no mestre, aquela impura. E de repente Jesus para e fala assim:
Quem me tocou? Meu Deus, eu fico pensando, essa mulher tinha hemorragia. Eu fico pensando se ela não teve uma diarreia de sistema nervoso ali naquela hora. Porque ela sabia que era ela que tinha tocado. Ela sabia que ela tinha quebrado os mandamentos. Ela sabia que era impura, que ela não podia ter tocado o mestre. Ela deve ter pensado, puxa vida, deixei o mestre impuro agora. Aí tinha todas as regras lá para recobrar a pureza de novo. Aí diz que ela se aproximou trêmula. Em outras palavras, se aproximou com medo de ser repreendida, medo de ser exortada naquela hora, aquela impura que tocou o mestre. Mas Jesus olha para ela, oh glória, com grande compaixão. Jesus está falando, Lucas coloca que Jesus é maior que a lei. Todos, Jesus tem autoridade, Ele é o fundamento. Aquela mulher viveu 12 anos sofrendo aquela hemorragia. Jesus ouviu ela dar o testemunho. Ela era impura, as pessoas repugnavam ela. Ela simplesmente tocou em Jesus. E Jesus, com amor, compaixão, misericórdia, quando todo mundo chamava ela de impura, que pecado que ela havia feito para ter aquilo, uma pessoa amaldiçoada por Deus, Jesus vem e chama ela diante de todo mundo, filha. Agora ela é filha. Aquilo que devia ter deixado Jesus impuro, aconteceu o contrário. Jesus purificou aquela mulher. Aleluia. E chamou ela de filha. Já parou para pensar nesse encontro? Que encontro maravilhoso que essa mulher teve com Jesus. Pensa nisso. Lembra que eu falei que ninguém sai isento de um encontro? Mas aí você pode perguntar para mim, espera lá, mas e Jairo? Gente do céu, Jairo foi o primeiro a conversar com Jesus ali. Jesus estava saindo para ir para a casa de Jairo. Acontece isso aqui não aconteceu em 2 minutinhos, não. Isso aqui deve ter usado um bom tempo de Jesus. Aí Jairo recebe a notícia: sua filha morreu. Deixa o mestre sossegado aí, sua filha já morreu. Gente do céu, vamos imaginar aqui. Eu gosto muito de imaginar, ler entre as linhas da Bíblia, ver o que está por trás da palavra. Vamos imaginar o que Jairo sentiu naquela hora. Jairo deve ter olhado para aquela mulher e pensou o quê? O que Jairo pensou daquela mulher? Você foi a culpada. Se você não tivesse parado Jesus, se você não tivesse culpado todo esse tempo de Jesus, eu falei com Jesus primeiro, ele estava indo comigo. Se Jesus não tivesse gastado todo esse tempo com você aqui, Jesus tinha chegado a tempo na minha casa. Jairo deve ter olhado com aquele olho torto para aquela mulher. Um pai recebeu notícia que a filha tinha morrido. E Jesus vira para ele e fala: Jairo, não temas, não tenha medo, somente creia, tenha fé. Que coisa maravilhosa, queridos. Fico pensando naquele coração entristecido de Jairo, aquele coração turbulento, aquele coração passando sentimento de raiva daquela mulher. Jesus chega para ele e fala: Jairo, não tenha medo, tenha fé somente creia.
poderosa, queridos. Às vezes eu penso nessa palavra no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Hoje de manhã ministrei aqui aprendendo a viver. A gente tem que aprender a viver independente das nossas circunstâncias, mas as circunstâncias estão presentes ao redor de nós. E eu fico pensando, Jesus vindo ao nosso encontro, dizendo assim, ó, não tenha medo, não temas, crê somente, ou seja, tenha fé, tenha fé. Interessante que Lucas aqui, querido, retrata uma coisa, que o mundo não vai compreender isso, o mundo não vai compreender. Lucas relata muito aqui a hipocrisia das pessoas. Olha aqui comigo, quando Jesus chega com Jairo naquela casa, verso 52, todos choravam e pranteavam pela morte daquela menina de 12 anos, filha do chefe da sinagoga, conhecida por todo mundo, provavelmente corria na rua, brincava, todo mundo conhecia ela, é filha do nosso líder, é filha do nosso chefe, todo mundo amava aquela criança, devia ser uma criança querida por todo mundo, tinha morrido, todos choravam, todos pranteavam, e de repente, quando Jesus chega e fala, não chorem, ela não está morta, ela só dorme. Imediatamente, o verso 53,6 diz aqui, todos começaram a dar o quê? Risada. Que hipocrisia daquele povo, chorando e pranteando a morte da menina, e depois, no momento seguinte, estava fazendo o quê? Dando risada. Dando risada. Já pensou nessa cena? Pensa assim, morre uma pessoa querida sua, você está ali no velório, está todo mundo chorando pela morte daquela pessoa querida, e de repente, de um momento para o outro, está todo mundo dando gargalhada, dando risada. Você vai pensar o quê? Que povo mais? Será que essa pessoa tem significado ou não para ele? Né? Parece muitas vezes nossos velórios hoje, né? Tem um caixão, a pessoa está ali, depois tem todo mundo fazendo piada para o lado de fora para passar tempo, né? Muito parecido. Mas o que Lucas coloca aqui é a hipocrisia desse mundo que não entende. E aqui foi por causa de Jesus. Aquele povo deixou de ver uma coisa maravilhosa. Fico pensando, Jesus falou, vocês não vão ver o que eu vou fazer. Diz que ele pegou somente Pedro, os mais próximos ali, pegou somente Pedro, Tiago, João, pai e a mãe da menina. Somente essas 5 pessoas levou lá. Lembra que o 12 significa autoridade? Falou, menina, levanta. E o Espírito voltou para a menina, ela ressuscitou. Que coisa maravilhosa. Esse encontro de Jairo também com Jesus. Os encontros que nós temos com Jesus, queridos, não pode sair ilesos na nossa vida. Alguma coisa tem que acontecer. Porque Jesus é poderoso. Ele é Senhor sobre todas as coisas, até sobre o mandamento da lei, como dizia aqui. Ele é Senhor porque Ele é Deus. Ele é Senhor porque Ele é Deus e Ele pode. E Ele está dizendo no teu coração assim, não temas, não tenha medo, somente creia. Eu não sei que situação está passando na tua vida, mas somente creia. E Lucas deixa relatar nesse texto, lembra que eu falei que tem um verbo que permeia aqui, que é tocar em Jesus. Aí você pode chegar para mim e falar, pastor, mas como que eu vou tocar em Jesus? Jesus não está aqui hoje, fisicamente. Mas eu falo para você, pode tocar em Jesus pela fé. Você pode tocar em Jesus de uma maneira espiritual. Você toca Ele pela fé, crendo
que Ele é Senhor sobre a tua vida, crendo que Ele ama a sua vida, crendo que você é aquela mulher, tornou-se filha de Deus, crendo que você é filho de Deus. Você toca em Jesus pelas suas orações. Quando nós oramos, nós estamos tocando em Jesus, estamos conversando com Ele. Você toca em Jesus pela palavra de Deus. Você toca Jesus quando você estuda a palavra de Deus. Hoje de manhã na escola dominical eu falei de uma conspiração satânica que Satanás está fazendo para destruir a igreja. E duas coisas que o diabo está tirando da igreja é oração e é palavra. Deixa eu provocar aqui o pastor Elias, que é um pastor antigo da igreja. Vocês pensaram que ia falar que é um pastor velho? Não, ele é um pastor antigo da igreja. Lembra que a igreja antigamente tinha reunião de oração, estudo bíblico no meio da semana, escola dominical? Hoje, quantos estão participando da escola, das reuniões de oração? Não precisa falar não, pastor Paulo. Mas eu creio que é uma parcela bem pequena da igreja. Quando falando de estudo da palavra, a igreja era terça-feira reunião de oração, quinta-feira estudo bíblico, né? Era assim, né, pastor? Que eu me lembre. De repente, estudo bíblico de quinta-feira sumiu. Ficou um pequeno momento na escola dominical. E mesmo assim o povo não vem. Depois eu penso que aquela conspiração satânica de tirar a oração e Bíblia do povo de Deus, o diabo está conseguindo em alguns aspectos na vida da igreja. E é uma maneira de a gente tocar em Jesus, ter comunhão com Ele. É falar com Deus e deixar Deus falar conosco. Se você, lembra que eu falei de encontro? Se você corta a comunicação no encontro, a coisa vai estar errada. Pensa lá do teu irmão você não conversar com ele. Pensa você estar lá do teu marido, tua esposa, você não conversar com ele ou com ela. Alguma coisa está errada. Deus deve estar falando, espera lá, eu tenho um filho que não conversa comigo. E tem um filho que não me escuta. Então, queridos, cuidado. Você toca em Jesus pela fé, você toca em Jesus através das tuas orações, você toca em Jesus através da palavra, você toca em Jesus através da adoração, através da comunhão com os irmãos. Pensa aqui comigo. Jesus falou assim: tudo que fizeres a um desses meus pequeninos, a mim você fez. Quando você toca um irmão, quem está na vida dele? Jesus. Você está tocando em Jesus. Quando você murmura, fala mal do irmão, quem está na vida dele? Jesus está falando mal. Que o toque pode ser para a bênção e pode ser para o contrário. Toda vez que você faz alguma coisa com o teu irmão, você está tocando em Jesus, porque Jesus está nele. Esse é o sentido mais pragmático da nossa fé. E aí, queridos, eu queria concluir dizendo o que para vocês? Eu não sei o momento que você está passando na vida. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, eu não sei o que você vai enfrentar nessa semana que virá. Eu não sei as tuas dores, eu não sei as tuas angústias, eu não sei os seus temores, eu não sei os seus medos, eu não sei se você já perdeu teus sonhos, tuas visões, se você está perdendo a tua esperança. Lembre que a palavra de Deus diz que o nosso inimigo veio roubar, matar e destruir, mas não é no sentido, ele vem roubar sonhos, ele vem matar muitas vezes nossa esperança, ele vem destruir muitas vezes nossos planos, nossos sonhos. E eu queria dizer para você, não permita isso na tua vida. Nós fomos chamados para ser o povo de Deus, nós somos chamados para ser filhos de Deus, nós somos chamados para ser purificados por esse Deus maravilhoso.
Nós fomos chamados para andar com Jesus, tocar em Jesus e deixar Jesus mudar a nossa vida, Jesus mudar a nossa história, Jesus mudar a nossa trajetória de vida, independente das circunstâncias que estão ao meu redor. Pensa no que Jesus fez na vida daquela mulher, transformou radicalmente a vida daquela mulher, porque um dia ela ousou tocar em Jesus. E eu queria desafiar você nessa noite pela fé. Toque em Jesus. Deixa Jesus mudar a tua vida, queridos. Deixa Jesus transformar a tua história. Você já percebeu uma coisa? É que não deu tempo, eu ia estudar Atos aqui também, não deu tempo, o tempo estava curto, mas você já olhou o livro de Atos, que foi escrito por Lucas também? Atos não tem fim. Lucas em Atos conta a história da igreja. Mas interessante que na redação, que Lucas não termina o livro, ele corta ali o livro de uma maneira abrupta, sem encerrar. As cartas geralmente chegam no final, quero saudar fulano de tal, saúda outro, manda um abraço para esse, né? Lucas corta assim de uma maneira abrupta. Sabe por quê, querido? Porque nós estamos escrevendo Atos dos Apóstolos hoje ainda. Nós estamos escrevendo a história da igreja. Nós estamos escrevendo esse livro, que é o livro da minha vida. E eu fico pensando que cada dia a gente escreve uma página desse livro, que é a nossa história, que é a minha história, que é a sua história. E o que eu mais desejo, queridos, é pensar que legado que eu vou deixar para aqueles que eu amo. Como que as pessoas vão lembrar de mim? Né? Como que as pessoas vão me ver? Às vezes a gente quer tanta coisa, a gente luta por tanta coisa. Hoje cedo eu falei, quando precisamos ver, eu falei, tem muita gente que luta errado por bem material, que junta desejo com necessidade. Aí você tem tua casa própria. Eu vou dizer uma coisa para você, daqui 100 anos, essa casa vai estar na mão de uma pessoa que você nem conhece. Renato, que é advogado, sabe disso. A pessoa morre, vem inventário, o que os herdeiros faz? Vende. Daqui 100 anos, tua casa vai estar na mão de pessoas que nem te conhecem. A gente briga às vezes por tanta coisa, né? Mas o que nós deixamos de legado? A vida, aquilo que a gente representa. Eu fico pensando, o que eu estou deixando para meus filhos, o que eu estou deixando para meus netos, como que eu vou ser lembrado pelos meus netos? E a coisa mais importante que a gente pode deixar é uma vida com Jesus, e ter uma história transformada por Jesus. Pense nisso. Um simples toque em Jesus pode fazer um milagre na vida de uma pessoa. Você não precisa de muito. Um simples toque em Jesus. Se coloque em pé, eu queria orar com você agora. Queria colocar a tua vida agora nas mãos do Senhor. Como eu disse, eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são teus sonhos que estão sendo frustrados. Eu não sei se você está desanimado nesse mundo tão difícil que estamos vivendo. Mas uma coisa eu sei, que Jesus vem ao teu encontro e diz: não tenha medo, não fique ansioso, não fica irritado, somente creia, porque eu sei, queridos, que Deus tem um plano maravilhoso para cada um. Deus tem um plano para a tua vida, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus são maravilhosos. Ele te chamou para ser filho. Então creia que Deus tem algo de melhor para você, tem algo grandioso para a tua vida. Creia nisso, tenha fé somente, creia, e deixe Deus mudar a tua vida.
Coloque agora diante dele aquilo que muitas vezes tem tirado a tua tranquilidade quando você põe a tua cabeça no travesseiro, que tem às vezes impedido de você ter aquela noite de um sono gostoso, as preocupações. Coloque agora, e pela fé, toque agora em Jesus. Pai amado, nessa noite louvamos o teu nome. Quando olhamos a tua palavra, a história do teu povo, nós vemos, Senhor, que os encontros que as pessoas tiveram contigo, essas pessoas não saíram da maneira como chegaram, elas saíram transformadas, elas saíram purificadas, elas saíram, Senhor, de uma maneira diferente. E nós precisamos aprender essa dimensão da nossa vida, que o encontro contigo tem que trazer mudança na nossa vida, o encontro contigo tem que trazer cura na nossa vida, o encontro contigo tem que trazer transformação na nossa história, Pai. Tu nos chamou para sermos o teu povo, e como teu povo marcarmos a diferença numa sociedade que nós estamos vivendo, que está vivendo longe de ti, essa sociedade hipócrita que uma vez está chorando, ao mesmo momento está dando risada, como Lucas coloca. Senhor, venha abençoar a vida de cada um aqui nessa noite. Pai, reconhecemos diante de ti a nossa deficiência e lembramos da oração dos teus discípulos, quando disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé, no sentido de termos essa fé operosa, que crê, que não tem medo, mas somente crê em ti, e que espera milagres maravilhosos sobre a nossa vida. Abençoa essa igreja, Senhor, derrama sobre ela a tua bênção, Pai, que tu esteja através do teu Espírito Santo levantando aqui um povo poderoso, Senhor, nessa cidade. É o que eu desejo e é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar, pastor Paulo.